Antes de mais nada, deixa eu avisá-los, eu sou um nerd de carteirinha, então, obviamente, isso vai transparecer, querendo ou não, nos meus slides. Então, peço perdão antecipadamente por isso e compreendam a brincadeira que eu fiz em certos momentos, ok? O tema que eu vou falar hoje, engenharia da complexidade, não é novo. O tema complexidade, ele já está na boca de cientistas da filosofia, de várias pessoas que têm um senso crítico sobre determinados assuntos há muito tempo. Acontece que, nos últimos anos, esse tema tem sido importado para dentro da discussão da engenharia. E eu trouxe para vocês aqui apenas uma ideia, uma percepção, não mais que uma provocação sobre esse tema, já que muito tem se lido, muito tem se escrito, muito tem se falado sobre a junção da complexidade à engenharia. Então, a partir de agora, então, esse tema está em debate. Primeiro, como muita gente tem falado sobre o assunto, eu vou ter que falar, pelo menos com um referencial de alguns conceitos. Vou usar aqui toda a teoria do Edgar Morin, só para a gente trocar uma ideia. Ele é filósofo, né, também formado em Direito, dezenas e dezenas de livros escritos e uma ampla bibliografia sobre o tema da complexidade. A questão do Morin é aplicada diretamente ao tema que eu vou falar hoje, mas não se limita só à visão dele, ela é bem mais ampla que isso e a gente vai discutir um pouquinho sobre essa amplitude aqui com vocês, ok? Por que a engenharia? Eu tinha que puxar o tema complexidade para dentro da engenharia e alguns pontos me levaram a essa conclusão inicial que seria pertinente trazer essa discussão. O primeiro ponto, né, é que a engenharia está em todo lugar. Nós estamos aqui, da nossa fundação a todos os equipamentos eletrônicos que estão à nossa volta, a engenharia está presente. Então a complexidade, junto com a engenharia, tem todo o sentido de ser. A engenharia está em todo lugar. Às vezes a gente não percebe em outras áreas isso, mas o quanto ela influencia nosso dia a dia, nosso modo de vida e todas as questões envolvidas com a modernidade dos dias atuais. Segundo ponto importante é que o tema engenharia da complexidade, ela está sendo falada em vários âmbitos diferentes. Primeiro, a Universidade de Tóquio abriu um departamento exclusivo de engenharia e ciência da complexidade. Segundo, o MIT lançou um estudo agora em março de 2018, falando sobre a complexidade dentro do ensino, do estado da arte do ensino da engenharia. Então, não é um documento antigo, é um documento extremamente recente, faz menos de 2 meses isso. E, obviamente, a Escola Politécnica da USP lançou esse mês em São Paulo um curso chamado Engenharia da Complexidade. Então, vamos partir da premissa que não é algo absolutamente, simplesmente teórico. Ele faz sentido e grandes universidades do mundo, em vários polos diferentes, estão cogitando e até pondo em prática a união desses dois tempos, a união dessas duas temáticas, que é a complexidade, junto com as questões vinculadas à engenharia. Obviamente, sob uma conotação muito filosófica, mas de uma complexidade, e a gente vai discutir isso com mais propriedade depois, mas não só com uma complexidade de dificuldade, que a questão semântica sempre pega, mas uma complexidade de relações, ou seja, de conexões, e é esse o grande tema da noite. Sobre o que a gente está falando? Nós vamos falar hoje basicamente sobre sistemas, ou seja, elementos e relações. E, obviamente, a complexidade de um sistema não é pela quantidade de elementos que ele tem, e sim das conexões entre esses elementos. Quanto mais conexões esses elementos têm, mais complexo o sistema é. Obviamente, quando a gente fala de engenharia da complexidade, a gente vai falar de um sistema aberto e não fechado. Fechar um sistema diminui a sua complexidade e, obviamente, a gente vai falar do mundo, de todas as relações envolvidas, ou seja, desde a natureza, pessoas, emprego, economia, relações sociais, a própria sociedade como um todo. E isso torna o assunto engenharia um tema extremamente complexo, pela união de todas essas relações, de todas as relações estabelecidas entre esses componentes que costumam trabalhar em separado. Quando eu falo em complexidade, eu tenho que escapar de uma armadilha semântica. Quando eu falo em complexidade, eu não estou falando de algo extremamente difícil. Não é essa complexidade que é o tempo que eu estou usando agora. A complexidade não é você equilibrar alguma coisa ou você ter que lidar com várias coisas ao mesmo tempo de extrema dificuldade. Não é isso. A complexidade que eu falo vem do latim complexus, que nada mais é que aquilo que é tecido em conjunto.
Ou seja, uma trama, algo que depois de feito é indissociável à distância. Fica extremamente ligado, colado. Uma ligação à outra faz o todo. Isso, para mim, a partir de agora, é complexidade. Elementos variados conectados com inúmeras relações, em que um interfere no outro e todos eles somados acabam ficando maior que o todo. Então, nós vamos partir do pressuposto que quando a gente fala em complexidade, a gente está falando em redes. E essas redes vão levar a um mundo e ambiente complexo. Nós vivemos em um mundo de ambiente complexo. Muitas relações, onde a visão tem que ser multidisciplinar, transdisciplinar, em vários aspectos, para que as soluções acompanhem a modernidade e as dificuldades que serão apresentadas para a engenharia moderna. Há um novo mundo se apresentando e as dificuldades cada vez maiores. Entender a engenharia como um ambiente altamente complexo, que está numa sociedade complexa, vai fazer com que vocês tenham uma visão de soluções com amplitude e que consiga resolver não só o problema posto, mas colaborar para o crescimento da sociedade. Então, essa visão crítica, muito levada para a filosofia, obviamente, mas com certeza trazido para dentro da academia, como eu já mostrei no início, por grandes universidades do mundo. Ou seja, é relevante essa discussão dentro da engenharia. Primeiro, como eu falo em um mundo complexo, eu tenho que partir de alguns post-its, ou seja, de alguns lembretes. Quando eu falo em um mundo complexo, eu tenho que lembrar que tudo está conectado. Em um mundo atual, tudo está conectado. Sociedade, governo, ambiente, meio ambiente, empregos, economia, tudo está conectado. Há uma globalização aos nossos pés. Então isso é importante você perceber, e primeiro o post-it é relacionado a isso. Segundo, nós vivemos em um mundo de incertezas. Isso é a base da complexidade, é a incerteza, que vai levar, se você for ler esse assunto com mais integralidade, ou seja, com mais profundidade, você vai ver que vai levar à teoria do caos. Mas não vou chegar tanto a isso. Vou falar simplesmente que o mundo de incertezas é uma realidade do mundo complexo. Segundo, nós vamos mudar o paradigma. Não só focado e altamente especializado, mas abrindo o foco, olhando para o todo e aproveitando esse todo para tomar melhores decisões. Ou seja, não é mais uma visão extremamente fechada, mas ela é na sua base aberta, desde das ciências sociais até questões filosóficas dentro do ambiente da engenharia. Próximo ponto, multidisciplinar e transdisciplinar. O curso que está sendo aberto nessas universidades trazem dentro do curso de engenharia várias discussões, desde as ciências sociais até a própria filosofia e economia dentro do curso em profundidade, para saber o impacto de uma obra, o impacto de uma solução, o quanto isso vai interferir localmente no comércio, na viabilidade da vida das pessoas, do emprego, naquela questão específica. Resolver o problema em si somente não basta. Ele tem que ter uma solução e não a resolução simples de um problema. Outro ponto, abandono do reducionismo. Nós vamos ampliar a nossa mente, abrir o nosso olhar, olhar com um horizonte muito mais ampliado. Isso é a engenharia da complexidade. E dá lugar à criatividade em um mundo real complexo. Obviamente, o mundo real não é a Matrix. Obviamente, vocês sabem muito bem, todo mundo deve ter assistido o filme, e obviamente eu sou um fã, né, de carteirinha desse filme. O mundo real tem algumas características que distinguem a Matrix, né, da visão perfeita, intocada, em que a resolução de um problema basta. No mundo real, o problema não tem enunciado. Nós, professores, sabemos que nós damos uma prova já com o enunciado pronto, ou seja, o problema já vem com o enunciado. Na vida real, isso não existe. O enunciado não existe nos problemas. Você vai ter que correr atrás desses dados. Segundo, na vida real, não há uma única resposta para a solução dos problemas. Os problemas, existem muitas faces de cada problema. E cada face vai ter uma solução distinta. A união das ideias, da visão global, da visão da complexidade pode trazer, sim, não a resolução só de um problema específico, mas de uma solução geral para aquele ambiente em que a gente está estudando. Na vida real também não há clareza.
Todos os dados são jogados, estão espalhados, não há uma clareza do que está acontecendo. Muito menos você pode ter certeza que aquela solução vai ser aplicada de imediato. Por quê? Porque os atores sociais interferem naquela solução. Eles são parte integrante de tudo. A grande questão do ser humano é colocada com relevância absoluta na discussão da complexidade dentro da engenharia. E outra, as variáveis não são totalmente conhecidas. Várias questões, desde a política, política, economia, relações sociais, empregabilidade, desenvolvimento local, desenvolvimento da cidade, desenvolvimento do próprio país e da globalização, o impacto que aquela solução vai ter. E, finalmente, não se sabe plenamente o que está em jogo. Às vezes, você olha para um problema com uma visão estreita e não percebe as relações que estão em volta daquele problema. Isso é importante na engenharia da complexidade, essa abertura de visão, de um profissional que veja e tenha a capacidade de enxergar o todo, ter criticidade para entender o todo e ser um agente ativo na mudança, no desenvolvimento. Portanto, a engenharia nova, desse novo engenheiro, vem dessa análise de superação, principalmente da superação da divisão das áreas. Engenheiros cada vez mais desafiados para soluções altamente complexas. É dentro dessas soluções que exigem complexidade, que são complexas, de problemas complexos, que nós precisamos de uma nova visão da engenharia, de olhar isso também sob uma visão de entendimento do que é a complexidade e do papel do engenheiro em solucionar esses problemas com uma visão ampla, para ser um agente ativo na mudança de um país e de um planeta como um todo. Mais para frente, e aí está o conceito geral que a gente pode partir para a discussão depois em caso de perguntas, é que a engenharia da complexidade engloba o ser humano principalmente, em vários aspectos. Principalmente essa super especialização que nós temos, essas novas soluções visando o entendimento desse mundo cada vez mais complexo. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para colocar em termos mais precisos o que eu quero dizer. Nós temos uma discussão grande hoje da questão da mobilidade urbana, em que vários aplicativos surgiram e tentaram trazer uma solução para uma questão que hoje está cada vez mais pertinente, né? Enfim, não preciso falar muito sobre isso, porque vocês são da área, vocês sabem o quanto isso tem de problema com uma sociedade. Se você tem um lugar em determinada área da sociedade onde as pessoas moram e em outra área onde as pessoas trabalham, se você for simplesmente resolver o problema, você construiria uma série de pontes, uma série de viadutos, uma série de trincheiras, uma série de ciclovias, enfim, uma série de ações de engenharia para resolver esse fluxo que deve ser rápido e eficiente. Não só de ida para o trabalho, mas de volta para o trabalho. O que geraria toda uma construção em uma cidade complexa, extremamente complexa, que interferiria na poluição do ambiente, nas relações de trabalho. Como vocês sabem, por exemplo, nós temos o Minhocão, né, uma grande construção de engenharia, né, que teve impacto tanto na poluição, quanto nas questões do comércio que estava em volta, no desenvolvimento e na queda de toda a questão imobiliária, na própria desengenharia, porque um dia vai ter que desconstruir aquilo e como é que faz para tirar aquilo dali. Enfim, é uma série de situações onde foi pensado na solução, na resolução de um problema e não na solução como um todo. Como é que se trabalha isso pensando não agora, mas em todo o desenvolvimento de uma sociedade. Portanto, simplesmente achar a resolução de um problema, quando na verdade o que nós temos no grande debate da mobilidade urbana é trazer o emprego para próximo da moradia. É um desenvolvimento da sociedade como um todo, onde só a engenharia não basta. Há toda uma variável, um conjunto de variáveis que interferem diretamente na solução desse problema. Trazer o emprego para próximo das moradias, ou as moradias para próximo dos empregos, desenvolvimento dos bairros, desenvolvimento de certas regiões da cidade, e não simplesmente separá-los por quilômetros e quilômetros e depois dizer, agora junte. Não é tão simples assim. Nós temos que pensar uma cidade como um conjunto. A cidade é uma grande moradia, é uma casa grande, né?
Então, como é que você pode trabalhar com isso? Com a questão do desenvolvimento social, com o desenvolvimento do comércio local, com o desenvolvimento de toda uma sociedade que essa obra pode causar um impacto gigantesco. Pense comigo em uma grande cafeteria, ou uma cafeteria que foi montada nessa região. A mudança do trânsito, de todo o fluxo de carros, pode quebrar esse estabelecimento. E isso é uma questão importante para a engenharia da complexidade. Como a interferência de uma grande obra pode mudar uma sociedade. Então, essa cafeteria, ela não é sozinha no universo. Ela está inserida dentro de um comércio local, em que gera emprego, gera renda, gera uma série de fatores e de critérios que modificam as relações das pessoas naquele local. Esse bairro, essa cidade está envolvida em uma série de outras questões onde a complexidade aparece. Ou seja, eu não estou falando de uma cafeteria que vai fechar por causa de uma obra. Eu estou falando de todo um ecossistema que envolve essa cafeteria. E que o impacto desse ecossistema pode causar um grande e colossal desastre. Porque na engenharia, porque na complexidade, a relação entre os elementos não é mudada proporcionalmente pelo tamanho da mudança. O todo é maior que a soma das partes, nesse caso específico. Se você pegar, por exemplo, um grande sistema complexo, e você mudar apenas um ponto dele, não significa que a mudança será mínima. Aquele ponto que foi mudado pode causar toda uma reviravolta no sistema. Ele é complexo, as relações mudam, as relações interferem uma nas outras. Um pequeno comércio pode mudar toda a designação de uma sociedade, toda a economia de um local. E pode causar mais estrago que simplesmente a resolução de um problema de mobilidade. Porque pode surgir um tempo depois, 2, 3 anos depois, não ter razão de existir mais aquela obra, porque simplesmente não existe mais comércio, não existe mais a mobilidade para fazer toda aquela questão que a gente precisa para a sociedade sobreviver. Então, portanto, devemos buscar uma visão ampla e correlacional das coisas, voltadas principalmente, você pode distinguir, mas não separar mais as coisas. Existem muitas áreas, muitos elementos, onde você distingue, mas não separa. Essa é a visão que eu falei no começo. Portanto, qual que é o objetivo de tudo isso? Para que serve tudo isso? Serve para que você pegue esse pensamento fragmentado e critique. É uma crítica ao pensamento fragmentado, de partes. Eu faço isso, isso é minha área e apenas isso. O resto não me vem, não é meu problema. A questão é olhar para o todo e saber o impacto que isso vai ter na sociedade. Ter a responsabilidade do papel de quem pode alterar de forma contundente uma realidade. Ou seja, esse paradigma simplificador e empobrecido está sendo discutido nas grandes universidades, como a criação de um curso onde isso vai ser extinto. Simplesmente uma discussão muito mais ampla está sendo posta. Ou seja, uma grande responsabilidade para quem é engenheiro. No meu ver, obviamente, surgirá. Costumamos reduzir os problemas frente às soluções que nós temos. Então, obviamente, tem uma crítica a esse pensamento. Mas essa crítica tem que ser ponderada, porque a gente acaba resumindo as nossas soluções, ou limitando, né, esses problemas, à solução que eu já tenho. Eu adequo a solução, né, a resolução do problema àquilo que eu tenho na mão. E não olho para o todo. Então a gente tem toda uma questão de discussão, inclusive de trânsito de profissionais. Não só para discutir engenharia, só engenheiros, mas também trazer outras áreas, outros profissionais que vão trazer outros pontos de vista, para trazer a complexidade para dentro da engenharia. Porque na tomada de decisão, essa visão ampla vai ser crucial nos problemas que virão. Porque a sociedade está evoluindo, nós estamos crescendo cada vez mais, e os problemas cada vez vão ser mais complexos. Ou seja, um profissional preparado para discutir em várias línguas, em vários idiomas profissionais, vai ser necessário. Que saiba discutir com um sociólogo uma desapropriação, que saiba discutir com um advogado os impactos que vão ter sociais daquilo, que possa discutir com a população, em um linguajar simples, o impacto que aquilo vai causar. Ou seja, as melhores soluções são encontradas nos olhares mais amplos. Isso é a grande mensagem que nós temos dentro da engenharia da complexidade. Ou seja, isso vai demandar um novo tipo de engenheiro.
capaz de propor soluções em ambientes de alta complexidade. Essa era a mensagem que eu tinha. Meu nome é Sérgio Itamar, meu site está aí, muito obrigado.